Olá pessoal, o tema da aula de hoje é equações homogêneas com coeficientes constantes. Na verdade, nós vamos trabalhar aqui com equações diferenciais ordinárias, lineares, de segunda ordem, com os coeficientes constantes e homogêneos, que significa que o lado direito é igual a zero. Estou chamando essa equação de equação 1, ok? Nós desejamos encontrar y que resolva esta equação, onde A, B e C são constantes. Vamos ver como é que a gente faz isso. A ideia aqui é simples, é supor uma solução da forma y igual a e elevado a rx, onde r precisa ser determinado. Se nós supomos que o y é da forma e elevado a rx, derivando a primeira vez vai ficar a derivada da exponencial vezes a derivada de rx, que é r, pela regra da cadeia. Derivo isso aqui novamente e obtenho r ao quadrado exponencial de rx. Vou pegar y duas linhas, substituir aqui, y' substituir aqui, vou pegar y e substituir aqui, e nessas três parcelinhas vai aparecer exponencial de rx. Eu vou colocar ela em evidência e vou ficar, essa equação se transforma nesta equação equivalente. Então, como a exponencial ela é não identicamente nula, eu chego à conclusão de que quem tem que ser zero é esse fator aqui, que é AR ao quadrado mais BR mais C. Né? Então, isso aqui vai ter que ser igual a zero. Isso me dá uma equação que é chamada de equação característica. Então, os valores de R que eu vou jogar aqui, que vai me dar a solução, vão aparecer de alguma maneira através dessa equação característica. Nós temos aqui três possibilidades. Tá? Delta igual a zero, delta maior que zero, delta menor que zero. Em cada uma delas a solução vai ser dada de uma maneira. Lembrando que equação de segunda ordem, nós temos toda uma teoria envolvida, o Wronskiano, né? Se nós conseguimos duas soluções linearmente independentes, qualquer outra solução vai ser dada como uma combinação linear dessas duas. Nós vamos ver aqui, de modo resumir, eu vou fazer um esqueminha, né? Que em cada um dos três casos, delta igual a zero, maior que zero, menor que zero, nós conseguimos obter, de uma maneira ou de outra, essas duas soluções linearmente independentes e com elas nós conseguimos obter qualquer outra solução fazendo combinação linear das duas, ok? Então vamos ver. Primeiro caso, então, é quando o delta, né? Primeiro caso, quando o delta é maior que zero. Nesse caso, nós temos duas raízes. Então, né, duas raízes. R1 e R2. Duas raízes reais e distintas. Né? Nosso conjunto fundamental de soluções, que são as duas soluções linearmente independentes, vão ser y1 igual a e elevado a r1x e y2 igual a e elevado a r2x. A nossa solução geral vai ser da forma o quê? Y igual a uma combinação linear dessas duas, C1, Y1 mais C2, Y2, com C1 e C2 variando no conjunto dos números reais. Então, esse é o primeiro caso, né? Okay? Onde o delta é positivo, eu acho duas raízes. Essas duas raízes R1 e R2 me dão duas soluções. Essas duas soluções vão formar um conjunto fundamental. Então, qualquer outra solução desse EDO é uma combinação linear dessas duas. Ok? O segundo caso é quando o delta é igual a zero. Se delta é igual a zero, eu tenho uma única raiz com multiplicidade 2. Uma única raiz R1, né? Com multiplicidade 2. Né? Nesse caso, é possível mostrar que o conjunto fundamental de soluções vai ser da forma e elevado a R1x, certo? E
y2 vai ser da forma x e elevado a r do x. Como a gente obteve uma raiz só, a gente tenta aplicar um método que chama método de variação de parâmetros para poder achar alguém que a gente multiplica aqui. E é possível mostrar, não vou fazer isso aqui, tá? Não é o objetivo da aula, que se eu multiplicar essa primeira solução por x, me dá uma outra solução linearmente independente, de tal maneira que o conjunto y1 e y2 vira um conjunto fundamental de soluções, e aí a solução geral vai ser da forma y igual a c1 y1 mais c2 y2, com c1 e c2 duas constantes reais, novamente. Ok? E o terceiro e último caso, eu esqueci de pôr aqui, né? Esse é o segundo caso, né? Onde o delta é zero. Tá? Então, no primeiro caso, eu vou ter duas soluções aqui distintas, e elevado a R1 e elevado a R2. O segundo caso, quando o delta é zero, como eu só tenho uma raiz de multiplicidade 2, eu tenho que colocar e elevado a R1, pegar essa solução e multiplicar por x para obter a segunda. E a geral, de novo, é a combinação delas duas. E o terceiro e último caso é quando o delta é negativo. Quando o delta é negativo, o que acontece? Nós temos raízes o quê? Complexas, né? Então, duas raízes complexas. Não são duas raízes complexas, né? Da forma, então, alfa mais ou menos e beta. Então, as duas raízes, né? Eu posso dizer que R1 é alfa mais e beta e R2 é alfa menos e beta. No caso de eu achar duas raízes complexas, nesse caso elas vão acontecer aos pares conjugados, porque eu tenho uma equação com coeficientes reais. Quando eu tenho raiz complexa, a outra raiz é exatamente o conjugado. É possível mostrar que, nesse caso, nós não queremos trabalhar, né, com essas raízes complexas. Então, nós queremos soluções reais. É possível construir através delas, utilizando alfa e beta, que é quem aparece aqui, duas soluções também linearmente independentes, formando um conjunto fundamental de soluções. Quem seriam elas? Seria a solução y1, certo? Que seria dada por e elevada a alfa x seno de beta x, e a solução y2 que seria dada por e elevada a alfa x cosseno de beta x. Ok? Isso aqui, essas duas equações, vêm exatamente da relação de Euler, porque e elevado a alfa mais e beta, tá certo? Isso aqui eu posso, multiplicando x, tá certo? Isso aqui vai ser e elevado a alfa x vezes e elevado a i beta x. E e elevado a i beta x, pela relação de Euler, isso aqui me dá o quê? Cosseno beta x mais i seno beta x. Tá? Só para vocês terem uma ideia de onde que a gente tira essas duas coisas aqui. Aí eu vou pegar a parte real disso, parte imaginária, e aí cada uma delas vai me dar uma solução do meu problema original. Tá bom? Ok? Então, e elevado a alfa x cosseno beta x, e elevado a alfa x seno beta x. E a minha solução geral é sempre uma combinação linear dessas duas, C1 e Y1 mais C2 e Y2, com C1 e C2 variando no conjunto dos números reais. Ok? Vamos ver alguns exemplos? Então, o primeiro exemplo. Exemplos. Primeiro deles. Vamos pegar aí y com duas linhas, a menos y igual a zero. Então, quando nós jogamos aqui,
qual que vai ser a equação característica correspondente, né? Se nós jogarmos aqui, se olharmos a teoria, nosso A é 1, nosso B é 0 e o nosso C é menos 1. Então, nós vamos ficar com a equação característica da forma R ao quadrado menos 1 igual a 0. Isso aqui vai me dar R mais 1 vezes R menos 1 igual a 0, né? Utilizando aqui a propriedade. E aí eu chego que o meu R é menos 1 ou o R é igual a 1. Portanto, a minha solução geral vai ser da forma, né? Eu vou ter y1 igual a a e elevado a menos x e y2 igual a e elevado a x. A solução geral vai ser y igual a c1 e a menos x mais c2 e a x. Ok? Com C1 e C2 variando dentro do conjunto dos números reais. Tudo bem? Então, esse é o primeiro caso, né? Onde nós chegamos aqui numa solução geral dada dessa maneira. Um segundo exemplo, nós poderíamos fazer aqui, seria simplesmente mudando aqui o sinal de menos para mais. A nossa equação característica agora seria R ao quadrado mais 1 igual a 0. Nós sabemos que as raízes aqui são quem? Resolvendo? Não, essa aqui é R ao quadrado igual a menos 1. Então, R vai ser igual a quem? Mais ou menos I. Mais ou menos I eu posso escrever de que forma? 0 mais ou menos I, só para a gente identificar, né? Quem é o nosso, que as raízes agora foram complexas, então nós temos que tirar a nossa solução do alfa e beta. Nesse caso, o nosso alfa vale 0 e o beta vale quanto? Beta vale 1, que é 1 vezes I que aparece ali. Portanto, y1 vai ser igual a e elevado a 0x vezes quem? Seno de beta x, que é 1 vezes x, né? Que vai dar simplesmente seno x. E analogamente, y2 vai ser e elevado a 0 vezes x cosseno de 1 vezes x, que vai dar simplesmente cosseno x. E a solução geral vai ser dada da forma y igual a c1 seno x mais C2 cosseno x, com C1 e C2 pertencente aos reais. Essa aqui, então, é a nossa solução nesse segundo caso. Ok? Então, quando eu tenho raízes complexas, eu tenho que olhar para o alfa e beta que aparece aqui, e com eles eu vou construir o meu conjunto fundamental de soluções. Tá bom? E o terceiro e último exemplo, nós vamos construir aqui. Seria esse exemplo aqui, tá? Y duas linhas mais 2y' mais y igual a 0. Nesse caso, a equação característica vai ser R ao quadrado mais 2 vezes R mais 1 igual a 0. Resolvendo isso aqui por Bhaskara, nós chegamos que R é menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes A vezes C, sobre 2 vezes A, que é 2. Então, aqui vai dar 0. O R é simplesmente o quê? Menos 1. Então, aqui eu tenho uma única raiz com multiplicidade 2. Então, esse é o caso onde eu tenho que uma das minhas soluções vai ser dada em termos dessa exponencial e a menos x,
E a outra solução vai ser obtida multiplicando a primeira por x. Então, y2 vai ser x e a menos x. Ok? Então, qual vai ser a minha solução geral? Y igual a C1 e a menos x, mais C2 que multiplica x e a menos x. Então, nessa aula, de modo bem simplificado, eu tentei passar para vocês quais são os métodos de resolução de equações diferenciais lineares com coeficientes constantes, homogêneas, de ordem 2, né? Nos 3 casos onde a equação característica me retorna delta maior que zero, delta igual a zero ou delta menor que zero. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, né? É bom aqui dizer que eu não entrei em detalhes sobre o conjunto fundamental de soluções, né? Mas, basicamente, quando a gente entra a fundo na teoria, né, nós percebemos que para resolver uma equação diferencial de segunda ordem, linear, homogênea com coeficientes constantes, né, nós sempre recaímos em um desses 3 casos e esses 3 casos são resolvidos da maneira que eu expus aqui. Tá ok? Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.